Doutora, eu tô com indicação de utilizar um contraceptivo hormônio. Eu posso usar ou não posso usar? Eu sei que eu tenho um problema no sangue e eu sempre fico na dúvida se vale a pena ou não utilizar. Nesse vídeo eu vou te explicar, vamos tentar desmistificar essa situação. Vou utilizar como base esse artigo aqui, é um artigo que fala do uso de hormônios em mulheres com problemas no sangue. Ele fala principalmente de trombofilia, trombose, doenças da hemoglobina e anemias. Primeira coisa que eu gosto de falar para os pacientes é que na medicina não existe remédio que não tenha efeito colateral. Qualquer remédio pode ter efeito colateral. E não existe uma situação que a gente pode falar assim, se não faz mal, então vamos usar sem medo. Porque às vezes a gente não conseguiu provar nem que faz mal, nem que faz bem. Então para que usar se não sabe se faz bem, né? Então, tendo isso em mente, a gente pode começar a conversar. Quem não me conhece, eu sou a doutora Fernanda, eu sou hematologista, eu atendo consultas presenciais em São Paulo e online para todo o Brasil. E no trabalho ele começa comentando aí dos tipos de uso de hormônios. Primeira coisa, você pode utilizar hormônio para evitar ter filhos, então como contraceptivo. A gente pode utilizar o hormônio para controle de hemorragias uterinas e a gente pode utilizar o hormônio para controle de sintomas de menopausa. São os principais usos, tem outros usos, né? Ele tem uma lista imensa no trabalho, vou deixar ele linkado aqui para quem for da área da saúde ou quem for curioso, quiser dar uma olhadinha, deixa o trabalho aqui linkado. O que acontece? Quando a gente pensa nessas utilizações, a gente vai ter um benefício claro e aí a gente precisa avaliar o risco. O risco de trombose, ele sempre vai somando e ele não soma um mais um. Quando a gente soma risco, a gente multiplica, né? Potencializa esse risco. Quando a paciente ela usa o anticoncepcional e esse anticoncepcional ela não tem nenhum fator de risco, só pelo anticoncepcional ela pode ter de 2 a 6 vezes mais chances de ter uma trombose. O risco anual é de 0,17 a 0,37 por 1.000 mulheres que utilizam esse contraceptivo. Então precisaria 100.000 mulheres usar para 3 terem uma trombose. Existe um risco pela medicação sozinha, não dá para ser ignorado, mas ele tem um benefício muito grande, porque, por exemplo, mulheres poderiam morrer de anemia, hemorragia, os sintomas de menopausa, a gente tem algumas coisas que precisam ser tratadas com hormônio, então tem várias situações. Aqui a gente não vai lidar com o risco de câncer de mama, que é um outro risco que também contraindica o uso de hormônio. Falando dos hormônios, normalmente os hormônios por via oral, eles costumam ter um potencial maior de trombose do que as outras vias de hormônio. Existe um trabalho falando sobre o uso de anel, que é uma terapia combinada, né, o anel vaginal, e o uso de hormônio oral e o risco de trombose foi equivalente. O que leva a um questionamento em relação aos hormônios. A progesterona, ela é tida como a santinha da história, mas tem uns trabalhos falando que existe um risco aumentado de trombose com o uso da progesterona. No próprio artigo ele usa como argumento que essas progesteronas estariam sendo indicadas para mulheres que têm maior risco de trombose, então por isso que daria mais trombose. No próprio artigo ele cita que se você tiver uma trombose em vigência de uso de anticoncepcional para controle de sangramento menstrual, a gente não deve suspender o uso da medicação, porque o risco de você ter um sangramento e desenvolver uma anemia muito grave é maior do que o risco de você continuar usando a medicação anticoagulada. Na maioria das vezes, eu tento tirar o anticoncepcional, porque eu acho que é muito arriscado manter o anticoncepcional, mas eu entendo que tem situações que não é possível. O que acaba acontecendo com essas pacientes que têm a trombose é que não dá mesmo para usar nenhuma terapia combinada. O Dilmirena seria ou o Dilcarlena seria uma alternativa. Mulheres que sangram muito não deveriam utilizar DIU de cobre. E o que acaba acontecendo é que a gente vai fazer um atendimento individualizado, vai avaliar todos os fatores de risco daquela mulher e assim conseguir escolher junto com o seu ginecologista, então o hemato junto com o ginecologista, escolher qual a melhor alternativa de tratamento para o seu problema, né? A maioria das mulheres, elas têm essa necessidade do uso do hormônio e estão muito habituadas a utilizar. Então, a gente também tem que sentir o que vai significar retirada do hormônio e se existe uma possibilidade ou não de utilizar o hormônio com anticoagulante. Então, alguns casos ele cita aí no trabalho e pode ser uma alternativa. Na semana que vem eu vou fazer a parte 2 desse vídeo que vai falar das outras doenças do sangue e o uso de hormônio. Então eu te espero até a semana que vem.